5 efeitos do despertar espiritual que você precisa saber. Você está vivendo o despertar espiritual e percebe que tudo está desmoronando na sua vida. Seus valores, seus princípios, suas crenças, tudo está indo por água abaixo. Tudo aquilo que você acreditava um dia, hoje, já não faz mais sentido. Eu te dou a certeza que isso, hoje em dia, é muito mais comum do que você imagina. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 principais sintomas do despertar espiritual e eu te garanto que você vai compreender tudo o que você está sentindo hoje. Eu sou o Gustavo, instrutor e aluno da Escola Sacra Metatron, e esses são os 5 principais efeitos do despertar espiritual. Primeiro efeito: relacionamentos e amizades. Nem todo mundo está mais ressonante como antes, as conversas ficam rasas e vazias, sem profundidade. Você entra em um novo nível de buscas e interesses. Você não quer mais superficialidade, você não quer mais coisas pequenas, vazias. O seu nível de querer é muito mais profundo, você quer a verdade das coisas, você quer a alma e a essência de cada coisa e de cada relação. Nem todos conseguem acompanhar a sua transformação, a sua mudança interna. Tudo é muito rápido, é muito intenso. Você começa a querer viver um novo eu, um novo estado de ser. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam. Algumas pessoas começam a querer ter mais contato com você a partir desse novo eu, porque elas percebem que tem algo muito mais verdadeiro nisso, ao invés daquele outro eu falso, um outro eu que seguia uma certa narrativa, algo que não era verdadeiro em si mesmo. Está tudo bem, você se torna único durante as suas convivências, as suas relações, suas ideias, suas conversas, suas intenções se tornam muito mais elevadas. E a cada fala, a cada gesto, tudo se torna mais cauteloso, porque agora você entende que tem algo muito maior por trás de tudo isso. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas ao meu redor. E é muito normal, é muito comum. Hoje em dia, na nossa civilização, no nosso mundo atual, mais pessoas estão despertando. Assim a gente consegue atrair mais pessoas que falam nossa língua, que compreendem aquilo que a gente está sentindo. Nossa consciência, ela se eleva a um ponto em que conseguimos fazer mais escolhas para vivenciar essa realidade, assim atraindo mais pessoas e tendo mais contato com pessoas também estão nessa mesma busca. A partir disso, eu comecei a me sentir mais deslocado, mais fora dessa realidade que eu vivia antes. Certos lugares, certas circunstâncias, certas ocasiões já não faziam mais sentido para mim, porque eu já estava em outro nível de verdade, outro nível de realidade. Então, aquele eu que vivia antigamente já não cabia mais em certas ocasiões, certos lugares, enfim. De fato, realmente algo interno muda completamente. Isso não significa que somos melhores ou piores do que ninguém. Isso significa que, se algo não nos faz bem, podemos escolher não frequentar, não ir, não estar mais indo buscar aquilo que não nos satisfaz mais. Isso nos torna mais senhores das nossas próprias escolhas. Segundo efeito: lugares e projetos. Você começa a sentir que os ambientes começam a ficar mais pesados, mais densos, você começa a ter um pouco mais de sensibilidade, você capta mais as emoções, os sentimentos das pessoas. Os projetos que antes faziam sentido, hoje já não faz mais. Você acaba mudando seus interesses, seus gostos, tudo aquilo que você já programou ou pensava em programar na sua vida, já não tem mais a mesma vontade, já não tem o mesmo êxtase. Você acaba tornando um novo eu, uma nova pessoa. Você começa a se perguntar, por que isso não me empolga mais? Bom, isso é um realinhamento. O seu interior mudou. Você está começando a se realinhar interiormente, se realinhar consigo mesmo. Você era uma pessoa, tinha certas convicções, valores, tinha certos gostos e modos de viver. Você acaba mudando a sua consciência, você acaba se realinhando cada vez mais para aquilo que é verdadeiro em si, o seu verdadeiro eu. Quando o nosso interior muda, consequentemente o nosso externo, ele também mudará. Bom, isso também já aconteceu comigo, já aconteceu com diversas outras pessoas que passam por esse processo. É muito comum e é normal. Quando a gente muda o nosso interior, quando a gente muda nossos valores, nossos princípios, os nossos quereres, todo o externo mudará. O externo é uma consequência das escolhas do nosso interno. Quando a gente realinha internamente, realinha para quem nós somos verdadeiramente, toda a nossa vida muda e é para melhor. Terceiro efeito: limpeza energética. Olha, isso de verdade quase ninguém fala, mas é muito comum. Nosso despertar, nossa caminhada espiritual, a gente começar a ter mais sensibilidade, a gente carrega mais emoções e sentimentos das outras pessoas, a gente começa a adoecer mais facilmente por causa disso. A gente se torna mais empático, tem mais compaixão com o outro. As pessoas, consequentemente, elas começam a falar mais pra gente, elas começam a desabafar, elas começam a conversar de uma forma que nunca conseguiram conversar com nenhuma outra pessoa. A gente se torna mais ouvinte, mais paciente, mais calmo, mais compreensível.
compreensível. E a partir disso a gente começa a se tornar uma esponja. A gente não consegue lidar com o que são nossos sentimentos com o que é os sentimentos dos outros. A gente começa a carregar a dor, os problemas dos outros, e assim a gente entra num desequilíbrio. E nesse processo a gente entende que o nosso autoconhecimento, nosso autodesenvolvimento e lidar com as nossas próprias circunstâncias e causas façam que a gente consequentemente consiga ajudar de alguma forma ou outra. A gente consegue sim, depois de um certo grau, desenvolver essa empatia, mas sem ter esse apego de carregar as emoções dos outros, que isso começa a fazer mal pra gente. Tá fazendo mal pra gente, consequentemente a gente não consegue ajudar o próximo. E eu falo sim por mim mesmo, porque eu já passei por isso, já experienciei isso, já fui uma esponja. De hoje sim eu consigo desenvolver essa empatia, essa compaixão com o outro, essa escuta ativa, mas sem carregar toda a carga emocional do outro. Porque se for assim, eu não conseguiria mais conversar com ninguém, não conseguiria mais ouvir a dor do outro, não conseguiria mais ter nenhum tipo de relação com o outro, eu carregaria toda a dor do outro. E esse não é o propósito. Nosso propósito é melhorar interiormente, desenvolver mais a nossa espiritualidade, a nossa alma, e sim conseguir a chegar a um estado onde a gente ouve o outro, escuta o outro, consegue dar uma palavra amiga e ainda assim não carrega toda a carga emocional que aquela pessoa está trazendo para nós. A gente consegue trazer uma luz, uma palavra amiga, algum insight que aquela pessoa consegue usar na sua própria vida. Quarto efeito, oscilações emocionais e mentais. Olha, nesse momento é muito comum. A gente tem oscilações emocionais, a gente começa a ter uma felicidade tremenda, no outro dia estamos tristes, no outro dia estamos felizes novamente, e isso começa a ser um mar de emoções que a gente não consegue entender a causa. A gente começa a perceber mais a realidade, a gente consegue sentir mais a sensibilidade das coisas. Um dia a gente observa a natureza, a beleza da vida, e a gente começa a sentir um amor, uma alegria muito grande. Outro dia percebemos a vida, as coisas como elas são pesadas, são densas. Começamos a ter uma carga emocional muito pesada, ficar triste, ficar desiludido, achar que o mundo é totalmente uma bagunça e que não há sentido ou propósito para nada. Sim, mais uma vez, isso é muito normal, é muito comum. Eu passei por isso, outras pessoas também passaram por isso. A gente começa a ficar muito sensitivo, a gente começa a perceber essa realidade, perceber as coisas de uma forma muito mais profunda. E a melhor maneira de compreender isso e lidar com isso é entender que esse mundo ele é dual. Ele é o bem, ele é o mal, mas a partir da sua escolha de como você vai lidar com a vida, com essas circunstâncias, é o que define o que você vai sentir. Se você escolhe olhar para o mundo apenas com esse olhar de que tudo é vazio, de que tudo está errado, de que tudo é mal, você só vai atrair isso, só vai ter isso na sua mente. Se você começa a enxergar que há uma bondade no mundo, que há uma beleza, que há uma forma de você fazer o bem, ser justo, ser uma pessoa de luz, assim você vai atrair isso, só vai ter isso na sua mente. É isso que você vai estar buscando, é isso que você vai estar querendo ler, querendo estudar, querendo conversar sobre. Assim, toda a sua realidade, ela muda. Ela muda para essa forma de enxergar o mundo. E isso não significa que o mal vai acabar, não significa que as guerras acabarão, mas significa que a partir do seu interior, a partir das suas escolhas, a partir da relação que você tem com o próximo, é isso que você vai levar. Você vai levar luz, você vai levar a ideia do bem nesse mundo onde há dualidade. Mas você vai estar escolhendo sempre levar a ideia do bem. Olha, se isso está acontecendo com você, eu vou te fazer um convite. Se você está sentindo isso, faz sentido para você, por favor, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas consigam absorver esse conhecimento e assim a gente pode criar essa corrente solidária, essa corrente do bem, para que mais pessoas também possam seguir essa caminhada de uma forma mais leve. Quinto efeito, isolamento e necessidade de silêncio. As pessoas querem se perceber com elas mesmas, querem estar mais sozinhas, saber o que sou eu, saber o que é o outro, saber o que é o mundo, o que é a influência do mundo sobre mim. O despertar espiritual traz isso, essa consciência de entender quem de fato somos nós. Nós iremos compreender isso quando despertamos da nossa alma, nossa verdadeira identidade, nosso eu superior, que reflete aqui no plano físico, nas nossas ações, nas nossas escolhas, sabendo que conscientemente somos nós. E isso não é egoísmo, tá? Isso é uma reorganização interna. A gente está se reformulando, conhecendo nós novamente. Isso não é tristeza, não é melancolia, isso é apenas um estado onde nós necessitamos de passar, temos que passar para saber quem de fato nós somos. E sim, eu também passei por isso. Fiquei muito tempo querendo estar apenas sozinho no meu mundinho, querendo entender. Poxa, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso que eu gosto, isso que eu executo é de mim? Foi algo que o outro trouxe? Foi algo que o mundo me trouxe? Então sim, eu passei por bastante tempo, um período de muito autoconhecimento, de muita reflexão, de muito entendimento comigo mesmo. E hoje sim, eu me relaciono, converso com outras pessoas, todo tipo de pessoas, porque eu entendi que é muito mais sobre mim do que o outro, do que o mundo. Quando eu me conheço, quando eu pertenço a mim mesmo, eu sei que eu posso ir estar em qualquer outro lugar e assim não vou ser influenciado, não vou ter nada de fora que tenha impacto negativo sobre mim, no meu interior. Bom, chegamos ao final aqui do vídeo, 5 efeitos do despertar espiritual. Quero te fazer um convite. Se fizer sentido pra você, comenta aqui pra gente qual efeito mais te marcou, qual efeito fez mais sentido pra você, qual efeito espiritual que você tá sentindo que não tem aqui no vídeo, comenta aqui abaixo, a gente vai estar respondendo todos. Queremos também que esse vídeo chegue para mais pessoas, que mais pessoas também entendam que tem outras pessoas que passam por isso e que isso está sendo comum
e que a gente pode, de uma forma mútua, chegar num entendimento maior, numa compreensão maior de tudo isso que está regendo, né, o nosso coração e a nossa alma. Vou te convidar mais uma vez também, caso sinta, curta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas e até breve.